Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do problema do Itamaraty com o governo americano, hein? Olha que... Rapaz, eu vou te falar uma coisa, o governo brasileiro acabou de acabar nessa história. Eu vou explicar para vocês o desespero que está rolando lá no STF, no Itamaraty. Uma nota primária, uma coisa bunda que o Itamaraty respondeu. A nota americana era uma nota genérica, o Itamaraty respondeu tudo específico e coisa e tal, vestiu a carapuça com uma velocidade, cara, que coisa impressionante, meu amigo. Eu vou te falar um negócio, isso daqui, é o que eu falo pra vocês, é muita burrice junto esse governo Lula, não é possível, cara, os caras querem errar, eles querem se fuder, só pode ser isso, bicho. Vamos entender esse caso, porque olha só, ontem também foi aprovada aquela lei que proíbe o Alexandre de Moraes de pegar visto americano. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, tá? Lembra? São 4 coisas independentes que estão acontecendo de briga entre Estados Unidos e Brasil neste momento, né? Então, uma delas é essa lei que proíbe sensores lá nos Estados Unidos, que afetaria o Alexandre de Moraes e mais uma penca de gente aqui no Brasil. Foi aprovada ontem na CCJ lá dos Estados Unidos, vou falar sobre isso em outro vídeo. Essa daqui é aquela outra iniciativa em que o Trump fez uma postagem na Trump Social, criticando empresas que censuram e multam big techs e coisa e tal. E aí, meu amigo, o governo Lula tomou as dores, o cara pegou me dá essa carapuça, eu quero vestir essa carapuça é minha, serve certinho. E, cara, que coisa impressionante, bicho. Esse pessoal, cara, eu não sou diplomata, nunca estudei diplomacia, fica imaginando, tem que ser muito burro, o pessoal entrou na fila 2 vezes para ser burro no Itamaraty, só pode. Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Peter de mini saia rebolando no baile funk e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, vamos esclarecer esse troço. Então, isso aqui é uma das iniciativas entre Estados Unidos e o STF, tá? Uma delas só, né? O Trump, alguns dias atrás, publicou essa nota aqui dizendo que, a gente já fez um vídeo sobre isso, inclusive, que a nossa economia americana criou grandes empresas de tecnologia no planeta Terra e a nossa economia digital é maior que a maior parte dos países e o nosso mercado é maior do que as companhias, do que muitos países europeus e coisa e tal. Eu expliquei que o Trump tá focando aqui lá na Europa, porque essa preocupação dele, a verdade é essa, o Brasil, em termos econômicos, é irrisório, né? Lamento muito informar vocês, a gente é irrelevante no mundo como um todo, né? Então ele tá focando na Europa, ele não quer que a Europa censure as empresas de tecnologia, só que para poder fazer esse ataque, ele está usando o Brasil de exemplo. Excelente. Por que ele está usando o Brasil de exemplo? Porque o Brasil fez lambança pra caralho. O Alexandre de Moraes botou uma fruta baixinha assim pra ele pegar na árvore. Sabe aquela fruta baixa pra caramba? Que, pô, é mole criticar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes fez um monte de lambança, coisa de retardado mental mesmo, de gente que come cocô no café da manhã. Então, estão usando o Moraes para isso. Não, mas tudo bem, mas essa nota aqui do Trump, em momento algum, fala do Brasil ou fala do Alexandre de Moraes. É óbvio que ela está direcionada para o Brasil, para o Alexandre de Moraes e para a Europa. Mas ela não fala esses nomes, né? Ao invés de empoderar os seus trabalhadores para criar oportunidades, governos estrangeiros têm insistido em criar taxas e multas e proibir empresas de tecnologia americanas. Ou seja, é lógico que está falando do Alexandre de Moraes, é evidente, mas está falando da Europa também, tem gente na Europa fazendo esse tipo de lambança também, né? E aí ele diz que isso não vai dar certo aqui, ó. É hora de vocês decidirem o lado, porque se ficarem contra a gente vai ter resposta a esse negócio de ficar taxando, ficar multando empresa de tecnologia americana, né? Mas, de novo, ele não falou o nome de ninguém, não falou país nenhum, né? Aí já veio o pessoal aqui da Terra falando que Itamaraty reage à declaração de Trump contra Moraes, distorce o sentido das decisões do STF. Ou seja, já está querendo dizer aqui que o pessoal do Itamaraty vestiu a carapuça do Trump. Não foi bem assim, tá? Na verdade, embora o pessoal do Terra aqui tenha falado aqui declaração de Trump, o que o Itamaraty reagiu foi a essa nota da Embaixada do Brasil repercutindo um escritório de assuntos do hemisfério ocidental lá do Departamento de Estado americano, né? Então não foi essa nota do Trump que eles estavam respondendo aqui, embora a matéria do Terra aqui dê a entender isso, né? Foi essa outra nota aqui, ó. Então qual que foi essa outra nota? Essa nota aconteceu ontem à tarde. Então esse escritório de assuntos para o hemisfério ocidental do Departamento de Estado americano, então é um órgão do governo americano, não é do Partido Republicano, não é do Congresso, é do governo americano, né? E aqui a tradução foi feita aqui pela Embaixada do Brasil nos Estados Unidos.
O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, inclusive o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Ou seja, o que eles estão colocando aqui é exatamente o caso da ação do Rumble contra o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Rumble queria censurar o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. A ordem que o Alexandre de Moraes mandou para o Rumble nos Estados Unidos era para censurar ele lá. Não era para censurar no Brasil. No Brasil já estava censurado. É para censurar ele lá nos Estados Unidos. E queria informações sobre o local onde ele morava e não sei o que lá. Mais um exemplo do Alexandre de Moraes jogando cocô nas paredes, tomando decisão idiota, né, na ânsia de se mostrar como o anti-Alan dos Santos. Né, eu quero proibir o Alan dos Santos de existir, e não sei o que lá, né, tomando essas decisões todas absurdas dele lá. Né. Enfim, repara, a nota fala especificamente em decisões do Alexandre de Moraes que proíbem empresas americanas em solo americano de fazer alguma coisa. Mas, de novo, não cita caso específico, não cita o Alexandre de Moraes especificamente, fala sobre decisões judiciais nesse sentido. E aí, mais uma vez, o que o Itamaraty fez? O Itamaraty vestiu a carapuça, meu amigo. O Itamaraty pegou esse negócio aqui, que é uma ordem genérica, falando que não, que censurar indivíduos que estão lá nos Estados Unidos e coisa e tal, e tem vários exemplos disso. Não é o único caso, tá? Tem caso de outras pessoas que também estão sendo perseguidas pelo Alexandre de Moraes, que são cidadãos americanos, nessa ânsia dele de brigar contra todo mundo. Não, que eu sou fodástico, que eu sou foda, eu vou salvar a democracia brasileira na porrada, eu vou dar um jeito de salvar a democracia, nem que eu tenha que destruir esta porra toda aqui, o jeitão do Alexandre de Moraes, né? Ele está justamente errando nisso daí. Pois bem, então repara, a nota do Departamento de Estado americano fala em decisões judiciais contra cidadãos nos Estados Unidos. Aí vem o Itamaraty e lança essa declaração aqui. Essa aqui é a declaração do Itamaraty, que foi escrita provavelmente por um bando de macaco penteado jogando cocô nas paredes, né? Aqui, ó. O governo brasileiro recebe com surpresa uma manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito da ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte brasileira. Então aqui, ó, o pessoal vestiu a carapuça. Não, então é isso. Eles não falaram nada de que era ação do Rumble e coisa e tal. Eles falaram de preocupação com esse tipo de ação, né? Isso daqui é a última coisa que um diplomata deveria falar. O diplomata brasileiro, entre jogar um cocô na parede, esfregar o cocô na parede, assim, ele foi lá e escreveu aqui, botou, não, porque é a ação que o Rumble está agindo contra o Alexandre de Moraes. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais. Mas vocês acabaram de fazer isso. Vocês acabaram de politizar uma decisão judicial. Por quê? Porque vocês que citaram a decisão judicial do Rumble aqui. A nota americana não citou decisão judicial nenhuma. Vocês que citaram. Vocês que politizaram a justiça. Então o Itamaraty, na pressa de esfregar cocô na parede, colocou aqui, ó, qualquer tentativa de politizar decisões judiciais, quando é ele que está politizando, né? A importância do respeito ao princípio republicano, independência de poderes, outra coisa. A importância do respeito ao princípio republicano, independência de poderes. O Itamaraty está respondendo uma ordem da Secretaria Americana, já tentando salvar o lado do Alexandre de Moraes. Uai, é vocês que estão desrespeitando a independência dos poderes. É o governo brasileiro que está escancarando aquilo que a gente já fala aqui no canal há um tempão, que o que está governando o Brasil hoje é uma junta judiciária, uma junta ditatorial, uma coligação PT-STF que está governando o país, né? A manifestação de Estado distorce o sentido das decisões do STF, cujos efeitos destinam-se à segura-se aplicação em território nacional da legislação brasileira pertinente, o que é um absurdo, porque não é isso, né? A gente sabe que nem a lei brasileira o Alexandre de Moraes está seguindo. Mas mais do que isso, essa ação específica do Rumble foi em virtude do Alexandre de Moraes ter mandado uma ordem lá nos Estados Unidos, para ser executada nos Estados Unidos. Isso não tem nada a ver com soberania brasileira. Inclusive a exigência de constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. De novo, eu já expliquei isso em outros vídeos, não vou explicar de novo. Não tem nenhuma lei brasileira que exija representante de empresas no Brasil. A menos que você precise de um CNPJ para fazer negócios no Brasil, empresa nenhuma, de lugar nenhum do mundo, precisa ter filial no Brasil, precisa ter representante no Brasil. Tanto é assim que o PL das fake news tinha essa coisa. Dos artigos lá exigia que empresas de rede social com mais do que X mil usuários tivessem representante no Brasil.
Mas o PL das fake news não foi aprovado, não é lei. Então, mais uma vez, o Alexandre de Moraes inventando lei. Estão insistindo nesse negócio que qualquer advogado mostra para você que não tem validade nenhuma, não tem nada ali, né? Enfim, a liberdade de expressão, direito fundamental, pipipi, popopó. Ou seja, aqui, o Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa. Ou seja, aqui, ó, quer dizer então que o Alexandre de Moraes vai botar o governo americano no inquérito das fake news? Vai lá, Xandão, bota lá, Xandão. Acredita no seu potencial, Xandão. Enfim, o Itamaraty fez essa crítica absurda, pelo menos estou explicitando aqui na Veja, que foi contra o governo Trump, após indireta de Moraes e STF. Mas aí que está o problema. Uma indireta do governo Trump foi tratada como uma coisa material. O governo Lula foi lá e se esforçou para vestir a carapuça. Me dá essa carapuça, eu quero vestir essa carapuça agora. Isso aqui deve ser parte da boa diplomacia, eu imagino, né? Aparentemente não é não, tá? Porque aqui o embaixador Rubens Barbosa, ele está muito preocupado com as relações com os Estados Unidos, e ele falou que essa nota, do jeito que está escrita, não foi escrita pelo Itamaraty não, tá? Deixando claro, ele não é funcionário do Itamaraty atual, ele é embaixador, né? Mas ele não está na estrutura de poder lá do Itamaraty. O que ele fala é que o tom da nota, com aquele monte de merda sendo jogada na parede, não sei o que lá, é justamente alguma coisa que não foi o Itamaraty que escreveu aquilo, né? Olha, William, eu fiquei surpreso com a nota do Itamaraty. Eu achei que esse incidente seria minimizado pelo Itamaraty se a gente entender o conceito, o contexto geral do que está acontecendo. Está envolvendo o Elon Musk, que é hoje um dos aliados mais importantes do presidente Trump, e também essas referências do Senado, como vocês mencionaram, procurando condenar a ação do ministro Alexandre de Moraes. Agora, se você lê com atenção a nota não é do Departamento de Estado, como vocês acentuaram, ela é do Departamento do Hemisfério Ocidental. Quer dizer, o governo brasileiro respondeu a um departamento do Ministério do Exterior americano. Já é uma coisa... Ou seja, o terceiro na hierarquia do governo americano soltou uma nota, o governo brasileiro não, o governo brasileiro inteiro tem que responder a essa nota. O cara estava falando que o correto nesse caso seria minimizar a nota, deixa pra lá, né? Pô, meio que não dá, ok, concordamos com os princípios da liberdade de expressão e não sei o que lá, e da não interferência, e deixa pra lá. O governo Lula quer vestir a carapuça, cara. Por quê? Porque eles estão apavorados, que eles já viram que a Europa não vai ajudar o Lula. É óbvio, o Lula não ajudou a Europa, porque a Europa vai ajudar o Lula. E ao contrário, já estão abandonando esse negócio de regulamentação de fake news, já estão deixando o Brasil por conta própria, briga com os Estados Unidos se você quiser aí você sozinho. O governo Lula ficou apavorado, Alexandre de Moraes está apavorado, está todo mundo apavorado com essa história, que não sabe como reagir. Por isso que saíram nesse negócio de vestir carapuço o mais rápido possível aqui, né? Vamos ouvir mais aqui. Sem proporção. E segundo, o Brasil politizou, como diz a nota, não foram os americanos que politizaram. Na minha visão, quem está politizando o assunto foi o governo brasileiro. E eu tenho quase certeza que essa nota não foi redigida no Itamaraty. O Itamaraty jamais faria uma nota desse tipo. Como eu mostrei para vocês, quem citou o caso, quem trouxe o caso da justiça para o negócio foi o governo brasileiro. A nota americana só fala de forma genérica em decisões judiciais genéricas. O governo brasileiro falou, não, essa decisão aqui que vocês estão criticando a gente, vestir a carapuça, politizaram a coisa, né? Desespero completo no Brasil, sinal de que está um barata voa completo naquilo ali. Tem mais, né? Segundo estão dizendo aqui, a nota foi redigida em parte pelo Itamaraty, em parte pelo governo brasileiro. Na boa, foi redigida 100% pelo pessoal do Lula. 100%. Não acredito que alguém do Itamaraty tenha botado isso. No final, o que deve ter acontecido, o Lula virou pro Itamaraty e falou, ó, aprova isso daí, bota o nome do Itamaraty nisso daí, porque eu sou o presidente, eu que mando. Só pode ter sido isso. Um bando de incompetente do PT, um bando de idiota disfuncional do PT escreveu essa nota e o Lula mandou publicar. Só pode ser isso. E o Alexandre de Moraes aprovou a nota antes, aqui passaram para o Alexandre de Moraes, ou seja, mostrando aquilo que eu falo para vocês, deixaram claro, explicitaram que agora o Alexandre de Moraes faz parte do governo agora. Oficialmente, o Alexandre de Moraes faz parte do governo Lula. O governo Lula decidiu adotar o bateu, levou, não sei o que lá. Por quê? Porque o bateu no Alexandre de Moraes, o governo Lula responde, né? Virou isso daí, virou essa briga. E não é por nada não, mas se o Brasil vai levar bateu, levou com os Estados Unidos, eu não sei se o pessoal sabe o tamanho da batida que os Estados Unidos pode dar no Brasil, né? O André Marsiglia fala aqui, ó. Isso explica o tom pouco diplomático da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira fez merda, cagou no pau.
O Estado comprou uma briga que não era sua para defender o aliado do governo, um erro estratégico absurdo. Se o STF está exposto, os demais têm que conciliar. Agora estão todos expostos. Agora, mas estavam expostos desde o início, André Marsiglia. Desde o início, é a coligação PT-STF, é uma junta judiciária que está governando o Brasil nessa ditadura que a gente vive, né? Agora, o Trump estava aguardando a posição do Lula sobre o Moraes para definir a ofensiva. Por quê? Porque havia a possibilidade do pessoal falar, não, beleza, o Moraes está errando, vamos sacar o Moraes e vamos em frente, né? Diminuir a temperatura. Não foi isso que o Lula fez. Vamos aguardar para ver o que vem por aí, né? O pessoal está colocando aqui o OK, escolheram o Brasil escolheram acossar o Brasil na batalha ideológica. Por quê? Porque é o mais fácil. Primeiro, porque o Brasil é menos poderoso, evidentemente que é, né? Mas segundo, porque, como eu já falei para vocês, o Alexandre de Moraes fez tanta merda, mas tanta merda, que é muito fácil bater no Brasil, cara. Qualquer um que olha para essas decisões do Alexandre de Moraes vê que aquilo ali foi feito por um retardado mental, cara. Alguém que come cocô no café da manhã só pode, bicho, né? Não tem chance nenhuma de nada. Ações de Moraes podem causar conflito diplomático, diz jurista. O pessoal está vendo que essas ações do Alexandre de Moraes são tão primárias do ponto de vista de autoritarismo e coisa e tal, foram com tanta sede naquela ideia de que eu mando, eu estou no topo, eu sou um supremo, eu sou o máximo, que no final das contas, meu amigo, vai dar merda para o Brasil nisso daí. O governo Lula está entrando nisso, é lógico que quer entrar. O Lula sabe que não sobrevive sem o STF. Se o STF abandonar o governo Lula, acabou o governo Lula, né? E agora, o problema é que talvez o STF esteja percebendo também é que sem o governo Lula, o STF vai ser alvo dessas ações americanas. Só que mesmo com o governo Lula vai peitar os Estados Unidos como? De que forma? Com que armas? Com que peso político no mundo, né? Enfim, o governo decidiu adotar o bateu-levou com o Trump após críticas a Moraes. O Trump não criticou o Moraes. O Trump falou sobre multar Big Techs e coisa e tal, não falou do Alexandre de Moraes. Mas o Lula vestiu a carapuça e vai bater nos Estados Unidos. Só toma cuidado com o que vai levar em troca, né? Porque, lembra, tem um pessoal do PT querendo dizer de nacionalismo. Não, que mesmo quem é contra o governo Lula, nessa hora, tem a obrigação de defender o Brasil de um ataque americano e coisa e tal. Meu amigo, o problema de defender o Brasil nesse momento é que o Brasil está errado. Existe o certo e existe o errado. Não se defende o errado, se defende o certo, sempre. O certo transparece a certeza ao longo do tempo. Mesmo que num primeiro momento pareça alguma coisa ruim para você, do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, você defende o certo sempre. O problema é que não dá para defender o Brasil porque o Alexandre de Moraes está errado. Quem defende o lado errado por nacionalismo acaba se ferrando. Vide a Alemanha na época do nazismo. Não se defende o lado errado de jeito nenhum. Vide os 7 que estão defendendo o Putin até hoje aí. Vão se ferrar, não importa o resultado. Em algum momento a verdade sobressai, em algum momento o lado certo vai ganhar, porque não há outra alternativa no final das contas, né? Então é isso, a minha defesa aqui é a defesa da verdade, é a defesa do que é certo. E nesse caso eu sou a favor do Trump e contra o Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.